Olá turma, aqui é Augusto do canal Mensageiro. E nesse vídeo você vai entender algumas coisas. Como o conceito que Jesus tentou nos ensinar ao dizer que ele era a porta, a importância da figura do pastor de ovelhas na Bíblia. E o que isso de fato significa. O livro de Apocalipse é um livro de profecias. E qual a simbologia da Babilônia na Bíblia para esses dias? Sinais e símbolos ocultos que precisam ser interpretados para encontrar mais uma chave para viver melhor e elevar a sua espiritualidade. Você veio ao lugar certo. Fique comigo até o final desse vídeo. É hora de entender mais uma chave para viver que está oculta na Bíblia, em passagens de Emmett Fox. E acontecerá que quando o faraó vos chamar e disser qual é a vossa ocupação, para que digais: o comércio dos teus servos tem sido o gado dessa nossa mocidade até agora, também nós, como também nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor é uma abominação para os egípcios. Gênesis 46, 33. Essa é outra chave para viver, outro diagrama. Está escondido no símbolo do pastor e suas ovelhas. Na Bíblia você assume muitas ocupações. Às vezes você é uma diarista, às vezes o senhor da vinha, às vezes você é um tecelão, às vezes um pescador. No entanto, não importa quantas ocupações diferentes você empreenda, antes de se tornar o jardineiro da sua própria alma, com evolução espiritual consciente. Antes disso, você está destinado a se tornar um pastor. Todas essas várias ocupações representam estados de espírito. E a Bíblia o encoraja a se tornar um pastor, porque ovelhas significam pensamentos, e um pastor mantém e cuida de seus pensamentos. Alguns desses símbolos marcantes perdem um pouco do seu poder no mundo moderno, porque muitos de nós vivemos nas cidades, mas nos tempos antigos, as ovelhas eram uma visão tão comum quanto os táxis são para nós. E é claro que o pastor era uma figura muito familiar. É por isso que Jesus se referiu com tanta frequência ao pastor e suas ovelhas. Ovelhas são pensamentos, e você é um pastor. Um bom pastor ou um mercenário. É pelo tipo de pensamento que você determina o tipo de vida que você terá. Se você abriga pensamentos de raiva, amargura e ressentimento, não pode esperar ter uma vida de paz, alegria e harmonia. Por outro lado, se você mantiver seus pensamentos em um nível positivo e construtivo, você vai demonstrar de acordo com isso. Bom, vamos começar com a história de Caim e Abel. A ideia do pastor percorre toda a Bíblia. A história é como de Adão e Eva. É uma alegoria. Esse ponto precisa ser enfatizado, pois Caim e Abel apresentam outra pedra de tropeço para aqueles que tomam a Bíblia literalmente. A pergunta do desordeiro: quem era a esposa de Caim e de onde ela veio? É irrelevante quando sabemos que a história não é tão somente história, mas há muito simbolismo metafísico que expõe a verdade espiritual. Esta maravilhosa alegoria de Caim e Abel é realmente um diálogo entre a crença material que é Caim e a meia crença da mente sobre a matéria, que é Abel, discutindo com o Senhor que significa a verdade do ser. Abel está apenas começando a aprender o poder do pensamento e o controle do pensamento. Ele ainda não tem um entendimento sobre a sua natureza intuitiva e repudia qualquer crença no poder da matéria. E assim ele permite que o intelecto assuma o controle. Caim mata Abel. Caim era um escavador do solo. Ele acredita que havia um terreno separado e duro do lado de fora, no qual ele tinha que cavar, semear, fertilizar e cultivar, e depois esperar um pouco pelos resultados. Ele acreditava que tinha que passar por toda aquela labuta e servidão, sempre as limitações do intelecto. Sempre diz: não é bem veterinário, melhor não. Sempre encontra dificuldades nas coisas e diferenças entre as pessoas. Acima de tudo diz: é bom demais para ser verdade. Isso é porque permitimos que o intelecto nos governe, que temos que ganhar a vida com o suor do nosso rosto. Por outro lado, Abel era pastor de ovelhas. Na Bíblia, como acabamos de entender,
As ovelhas sempre significam pensamentos. E, portanto, ser um pastor significa que você está começando a controlar seus pensamentos. E isso é esplêndido, mas é apenas o começo. Os egípcios odiavam o pastor, que é a maneira bíblica de dizer que a desarmonia odeia o controle do pensamento, porque o controle do pensamento começa a destruir a desarmonia. Sua artrite, sua briga, seu mau humor, seu medo, seu arrependimento ou seu remorso. Essas coisas odeiam o controle do pensamento, porque o controle do pensamento vai erradicá-lo. Então Caim mata Abel. Abel é o estado de espírito que diz: sim, a matéria está lá. Sim, a matéria está lá. Existem germes, depressões, etc. Mas acho que consigo superar. Eu posso me levantar do chão, se eu puxar com força suficiente. Mas você não pode fazer isso enquanto você acredita que existe um poder separado da coisa externa. Você não pode controlá-lo. Ele vai vencê-lo no final. Caim matará Abel. Jesus disse: você não pode, por pensar, acrescentar um côvado à sua estatura. Em outras palavras, se você deixar Deus de fora, não pode fazer muito. Existem métodos psicológicos pelos quais você pode fazer o melhor de si mesmo. Mas quando tudo estiver dito e feito, dar o melhor de si mesmo é um passo tão pequeno que dificilmente vale a pena. Você ainda vai ser a mesma pessoa. Quão melhor é pegar a personalidade de hoje e trocá-la por outra coisa. Em vez de ficar remendando o barco velho e furado, é muito melhor descartá-lo e construir um novo navio. Se você simplesmente tentar fazer o seu melhor com a sua própria personalidade, ela o vencerá no final. Caim destruirá Abel. A compreensão espiritual vive apenas enquanto você sabe fundamentalmente que você é espírito divino. Apegue-se a isso e mude seu eu atual para algo melhor. Então Caim mata seu irmão, e Caim fica na posse. O homem, tendo perdido a ideia espiritual, se esqueceu do seu mau domínio sobre as condições externas. O homem se apegou à totalidade e poder da materialidade em vez da totalidade e poder de Deus. As pessoas, é claro, sempre professaram religião. Mas professar religião e ter religião são coisas muito diferentes. Se considerarmos a história do mundo, pelos milhares de anos que conhecemos, e particularmente os séculos do assim chamado cristianismo, e observarmos como as pessoas se comportaram, então saberemos quanta religião elas tiveram. A história da humanidade tem sido uma história de ódio, injustiça, agressões. Por quê? Porque Caim matou Abel e permaneceu na posse. O homem perdeu o seu domínio espiritual. Se tivéssemos desenvolvido a faculdade espiritual tão rapidamente quanto a faculdade intelectual, então, quando todas essas grandes invenções surgiram, nós as teríamos usado para melhorar as pessoas, melhores condições de vida, destruição da pobreza e abolição do ódio de classe. Então nos é dito nessa história maravilhosa que Caim foi feito um fugitivo e um vagabundo. Ele se tornou um fugitivo e um vagabundo da verdade da totalidade de Deus, que nunca veio de novo em qualquer plenitude real, até que Jesus o fez, às custas de sua tremenda consagração e demonstração. A humanidade tem corrido como um fugitivo, em busca de paz e liberdade. Tudo foi tentado pela humanidade, e à medida que os séculos se passaram, ela os tentou repetidas vezes. No Império Romano, tentaram a organização militar. Isso falhou, e o Império entrou em colapso. No entanto, a conquista militar foi tentada repetidamente. Na Idade Média, uma teocracia foi tentada, e se tornou tão corrupta que também caiu em pedaços. Nos séculos XVIII, XIX e XX, esperava-se que a ciência natural libertasse os homens. Pelo contrário, usamos as suas descobertas para mais destruição. Ainda mais recentemente, o homem esperava que a educação geral abolisse o crime, o ódio e a agressão. Mas Caim ainda está na posse. No relato bíblico, Caim se torna um pária. Tendo matado Abel, ele teme que a raça humana desperte para a verdade e então seja destruída. Quando as pessoas descobrem que a crença material termina em pecado, doença e pobreza, elas lutam contra ela. Elas tentarão matar Caim, mas porque estão sob a crença material.
Eles tentarão destruir os problemas usando a mente limitada pelos problemas, o intelecto, que eles possuem atualmente. Eles vão combater o erro, com o mesmo erro, e isso vai significar ainda mais problemas. Todo problema é a marca de Caim. É combater erro com erro. Quando estamos doentes, tristes, preocupados ou deprimidos, temos a marca de Caim em nós. O relato diz: aquele que matar Caim, a vingança será feita sobre ele 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Não chegamos a lugar nenhum dizendo: não terei nada a ver com esse mundo material. Vou esquecer o intelecto. Vou apenas sentar e orar. Precisamos do intelecto para as coisas da vida cotidiana. Comprar, vender, fazer negócios, construir pontes, casas e aviões. Mas o intelecto não nos levará às coisas do espírito, e não devemos permitir que ele restrinja o conhecimento e a compreensão das coisas superiores. Caim não deve ser morto. Ele deve ser reconhecido e trazido ao equilíbrio da mente e do coração. Assim o relato continua dizendo que Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. A terra de Nod significa o sonho que todos sonhamos de estar sob o domínio de todas as coisas desagradáveis que vêm à vida. Mas a Bíblia dá esperança, pois coloca a terra de Nod ao leste do Éden. O leste sempre representa o nascer do sol, a esperança, a regeneração espiritual, onde quer que a Bíblia nos mostre algumas das coisas desagradáveis que podem acontecer em nossa vida. Ela acrescenta a promessa de que a humanidade vai vencê-las. Assim, mesmo Caim, quando habitar na terra de Nod, que fica a leste do Éden, será redimido. A humanidade será livre. Essa hora vai chegar, e acredito que mais cedo do que algumas pessoas mais otimistas pensam. Nem sempre vamos sonhar esse sonho de perigo, e medo e ódio, e desconfiança, conquista e agressão. O sangue de Abel clama do chão para ser ressuscitado, e nessa ressurreição, Abel, o pastor de ovelhas, terá uma nova manifestação. As meias crenças persistentes na mente sobre a matéria terão dado lugar ao conhecimento e poder do controle espiritual do pensamento. Abel não se deixará levar pelos argumentos do intelecto, pois saberá que seu verdadeiro poder está em manter seus pensamentos centrados em Deus, o Cristo interior. Abel foi o primeiro pastor da Bíblia, e depois há uma longa procissão de pastores, culminando em Jesus, o bom pastor. Cada um desses pastores acrescenta algo aos diagramas para viver, enquanto a alma humana percorre os corredores do tempo. Com o advento de Moisés, a raça humana percorreu um longo caminho, mais e mais pessoas educadas. Geralmente os padres, os líderes religiosos, estavam começando a entender o poder do pensamento. Moisés foi um dos homens mais instruídos mencionados na Bíblia. Ele havia sido educado para o sacerdócio egípcio, o que significava que ele tinha a melhor educação disponível naqueles tempos. No entanto, seria ruim se tornar um pastor antes de fazer sua grande obra de tirar os israelitas do cativeiro. Assim, a Bíblia enfatiza a importância de acertar os pensamentos antes de empreender qualquer trabalho importante. Embora Moisés tivesse sido criado entre os homens mais instruídos entre os egípcios, e sem dúvida de mau acesso à corte real, ele tinha sangue hebreu em suas veias. Naquela época, os hebreus estavam em cativeiro no Egito, sendo um povo escravo. Assim, quando Moisés viu um egípcio maltratando um dos hebreus, interferiu e matou o egípcio, e enterrou o corpo na areia. Então ele fugiu da jurisdição do faraó, o rei do Egito, para o deserto, onde teve uma experiência que o levou à mudança completa em sua vida. Já vimos isso anteriormente. Foi lá que ele teve sua iluminação. Isso é altamente significativo. Sua iluminação veio quando ele cuidava de ovelhas, não quando estava sendo educado em todo o aprendizado dos egípcios, não quando ele estava tentando atropelar outras pessoas e batendo na cabeça delas, se elas não fizessem o que ele mandava. Foi quando ele cuidou de seus próprios negócios e saiu sozinho para o deserto, para limpar seus pensamentos de coisas perturbadoras: dinheiro, posição, honras,
Só assim ele obteve sua iluminação. Jesus diz: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Se você tentar manifestar algo a que não tem direito por direito de consciência, você é um ladrão, e um ladrão não pode mantê-lo. Pessoas em todas as esferas da vida tentam demonstrar aquilo para o qual não têm consciência. E então se perguntam por que as coisas não funcionam para elas. Elas não têm sido o bom pastor. Elas não mantiveram seus pensamentos corretos. Mesmo muito fiéis e respeitáveis estão tentando obter certas condições de vida, sem fornecer o equivalente mental necessário. Muitas pessoas tentam fazer amigos sem irradiar o amor. Muitos estão querendo manifestar riqueza, com a consciência de pobreza, ou com desejo de enganar ou tirar o melhor de seus semelhantes. Outros querem um corpo saudável, mas eles nem mesmo obtiveram algum grau de paz de espírito. Como Jesus disse, se você tentar subir por outro caminho, você é um ladrão e só haverá problemas por esse caminho. Ele está enfatizando novamente a necessidade de controle estrito dos seus pensamentos, se quiser alcançar o que realmente deseja. Jesus segue essa ideia dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Por mim, se alguém entrar, será salvo. O ensinamento de Jesus é a porta de entrada para a salvação, não em algum céu distante, mas hoje mesmo. A porta ou portão é outro símbolo bíblico muito importante. Passar por uma porta ou portão significa uma mudança de consciência. Quando você passa de uma sala para outra, ou de um campo para outro, simbolicamente aí você passa de um estado de espírito para outro. Porta ou portão significa entendimento e também significa domínio ou poder. Na Bíblia muitas vezes encontramos dois significados diferentes, ou dois aspectos da mesma coisa. Nesse caso, os dois significados são complementares: compreensão e domínio. Porque a compreensão dá domínio. A compreensão vem com a mudança de consciência. Então Jesus, o bom pastor, diz: eu sou a porta. Meu ensinamento é a porta de entrada para o novo entendimento, a consciência elevada que leva ao domínio completo. Essa promessa ao destino do homem se cumpre em Apocalipse 17:14. Ele diz: eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, e escolhidos e fiéis. O livro de Apocalipse é estranho em alguns aspectos. Tem sido muito compreendido, principalmente porque contém simbologias mais complicadas, que podem ser encontradas em qualquer lugar. Você pode perguntar por que, se Deus queria que seu povo soubesse alguma coisa, isso não foi dado diretamente sem todos esses símbolos. É a linguagem universal de todos os povos, em todas as épocas. A simbologia transcende a linguagem. Tribos primitivas, como aquelas que desapareceram da Ilha de Páscoa no Pacífico, usaram símbolos. E é por causa desses símbolos que os estudiosos conseguiram entender os povos de tempos muito remotos e desvendar antigas línguas escritas. Já tentaram interpretar o livro de Apocalipse como um livro de profecia. De vez em quando alguém prediz o fim do mundo, e geralmente se baseia em algo que está em Apocalipse. No entanto, Apocalipse não tem a intenção de predizer o que acontecerá com nações ou povos. É um livro de profecia do que vai acontecer com cada alma individual. É um livro contendo muitos diagramas para a sua vida pessoal. No capítulo 17 de Apocalipse, João lista algumas das tentações e obstáculos, aparentemente intransponíveis, que a alma enfrenta durante sua jornada. Todos são retratados em símbolos, e em um de seus raros casos, a Bíblia coloca toda a referência em letras maiúsculas, para enfatizar a importância da mensagem. E assim diz: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e abominações na terra. E diz que isso foi escrito na testa da mulher escarlate. Para as pessoas a quem isso se destinava originalmente, Babilônia tinha um significado especial. Babilônia era o lugar onde os israelitas estiveram em cativeiro por anos. Sua terra natal, a Judéia, havia sido invadida, suas cidades destruídas, e eles foram levados para a Babilônia. Este foi o segundo cativeiro. O primeiro foi no Egito.
que significa escravidão. Egito significa matéria, dando poder às coisas materiais. É a crença de que seu corpo é suscetível a doenças e decadência, e que você tem que aturar isso. É a crença de que sua segurança depende do seu emprego, suas ações ou títulos, seu seguro ou etc. E que você está à mercê de todos os ventos econômicos ruins que estão soprando. Isso é o Egito. Óbvio, definitivo. O cativeiro babilônico veio muito mais tarde, e a civilização babilônica foi um grande avanço sobre o Egito, de muitas maneiras. Babilônia era Nova York e Paris dos tempos antigos. Era o centro da moda e da cultura. Tinha largas avenidas e grandes edifícios, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os seus jardins suspensos. Babilônia significava prosperidade para muitos dos cativos. Mas como tantas vezes acontece com grande prosperidade, muitos dos israelitas esqueceram completamente de Deus. Como toda grande cidade, houve tentações na Bíblia. Eles adoravam muitos deuses pagãos. Eles se entregaram a todos os tipos de práticas pagãs. E pouco a pouco o único e verdadeiro Deus foi esquecido. Essas são as coisas sutis que destroem a alma. Babilônia é mais sutil que o Egito, e por isso que a referência começa com a palavra mistério. Babilônia representa atitudes negativas, não apenas a crença no material, representado pelo Egito, mas a crença em certos estados de espírito. Por exemplo, aceitar o desânimo, a depressão e o medo, em vez de fazer as pazes com Deus e se livrar da Babilônia. Aceitar um sentimento de culpa em vez de esclarecê-lo e libertar-se com a ajuda de Deus, permitindo que críticas, ressentimentos, ciúmes e condenação dos outros permaneçam em seu coração. Isso é Babilônia. Como você vê, essas são coisas mais sutis, e as coisas sutis são sempre mais difíceis de lidar. Elas rastejam sobre nós muitas vezes sem que mal nos apercebamos delas. Então passamos a aceitá-las como um modo de vida. Assim, Babilônia representa a crença, seja admitida ou não, de que devemos ter esses estados mentais negativos, que devemos passar por períodos de depressão e medo, que devemos suportar nossos sentimentos de inadequação e que não há nada que possamos fazer sobre eles. João fala da mulher escarlate de Babilônia. A mulher sempre representa a alma, e o escarlate representa a natureza emocional, e nesse caso, a natureza emocional dos pensamentos negativos. A mulher escarlate assume muitos disfarces. Por exemplo, é o estado de espírito em que você deixa suas emoções tomarem rédea solta e fugir com seu bom senso. É o estado de espírito em que você diz: vou me divertir agora. Posso alcançar Deus mais tarde. É o estado de espírito em que você diz: bem, o mal não é real. Então posso fazer algo que sei que não deveria fazer, porque sempre posso me safar. Ou mesmo se você acha que o mal é real em um sentido filosófico, e você diz: eu posso ser desonesto e enganoso, porque Deus é bom e bondoso. E quando eu conseguir o que eu quero, Ele vai me perdoar. A vida espiritual, é claro, não é tão cortada e seca assim. O ponto importante é que quanto mais profundamente entendermos os significados, mais facilmente demonstraremos sobre nossos problemas. E aí João dá a profecia de que não apenas o indivíduo vai conhecer a verdade, mas a verdade se espalhará pelo mundo. Babilônia será destruída. Simbolicamente, fogo, enxofre e queima. É a ação purificadora do espírito. E todas as nações e povos dizendo: aqui está a grande Babilônia. Como era poderosa, quão sutil foi enganar as nações do mundo. Mas acabou. Tudo isso é profético da erradicação do medo e de todos os seus males concomitantes, e do estabelecimento de paz e prosperidade mundiais. À medida que os corações individuais são purificados, assim serão os corações das nações. As piores coisas do indivíduo, nossos medos, dúvidas, nossa falta de perdão, rancores, ciúmes, tudo vai passar. Então, afinal, quem são os chamados? Todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos chamados. Ele não tem favoritos. Ele envia sua chuva sobre justos e injustos. Ele ama o pecador tanto quanto o santo, mas quer que ele se torne um santo por si mesmo. Os escolhidos são aqueles que escolhem Deus.
Todos os grandes da história, que usaram a abordagem espiritual, tanto os que estão dentro da Bíblia quanto fora, foram escolhidos por Deus porque eles escolheram Deus, realmente voltando-se para Ele com fé, dia após dia. E quem são os fiéis? São aqueles que confiam na verdade. Não se trata apenas de ser fiel no dia do triunfo. Somos fiéis no dia da provação. Somos fiéis quando estamos desanimados e temerosos. Quando as coisas inferiores em nós mesmos e as condições externas parecem conspirar para nos deter. Se nos apegarmos à verdade diante dessas coisas, somos realmente fiéis. Por algum tempo pode parecer que as coisas negativas fazem conflito com o Cordeiro de Deus. Por um tempo, essas coisas podem nos assustar, confundir, desencorajar. Mas à medida que nos tornamos primeiro o pastor, que mantém seus pensamentos corretos, depois o bom pastor que deixa seu amor sair para abençoar seus semelhantes, descobriremos que a ideia espiritual vai triunfar sobre Babilônia. O Cordeiro de Deus vencerá as crenças e estados mentais negativos, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O bom pastor é transformado no Cordeiro de Deus, que tem domínio completo. Domínio completo.